Matemática 12º ano, Limites e Continuidade, Aula 2. Sumário pré-requisitos. Nesta aula vamos falar relativamente ao capítulo Limites e Continuidade, das propriedades operatórias dos limites. Os pré-requisitos necessários para o estudante compreender a aula na totalidade são conhecer o conceito de função real, variável real e o conceito de limite. Conceitos fundamentais a reter, palavra-chave. No fim desta aula, o estudante deverá saber aplicar as propriedades operatórias dos limites e as palavras-chave da aula são limite, propriedades operatórias dos limites. Vamos então iniciar a secção das propriedades operatórias dos limites. Aqui as temos, propriedades operatórias dos limites. Consideremos f e g duas funções reais de variável real, tais que o limite consistente para a de fx e o limite consistente para a de gx são finitos, e A pode ser eventualmente finito ou infinito. Temos que, se o fx for igual a c, portanto, se f for uma função constante, para todo o x pertencente a df, o limite consistente para a da função constante é a própria constante. É o que temos aqui escrito. O limite consistente para a de c vai ser igual ao próprio c, independentemente do valor de a que se considere. Se fx for a função identidade, o limite consistente para a da função identidade é precisamente a. Portanto, o limite consistente para a de x é igual a a. O que nos diz a segunda propriedade operatória é que o limite da soma ou da diferença de f com g é igual à soma ou à diferença de limites. Portanto, nós podemos calcular nas condições do enunciado o limite da soma ou da diferença como fazendo a soma ou a diferença dos limites, passando-se o mesmo com o produto. No caso da divisão, pode-se fazer que o limite da divisão é a divisão dos limites, mas tem que se assegurar que o limite do denominador é diferente de zero. O que nos diz a penúltima propriedade é que o limite da potência é a potência do limite, desde que o n pertence ao conjunto dos números naturais, e o limite consistente para a da raiz indiciana de fx, ou seja, o limite da raiz indiciana é igual à raiz indiciana do limite, desde que o n pertence ao conjunto dos números naturais e o f de x seja maior ou igual do que zero, para todo o x pertencente ao domínio de f, no caso de n ser par. Portanto, no caso de n ser ímpar, temos mais liberdade. Esta restrição à situação do n ser par deve-se ao caso de, quando n é par, quando é 2, 4, 6, etc., não podemos ter no radicando um número negativo. Daí que se assegure, com esta condição, que fx tem que ser maior do que zero, qualquer que seja x pertencente a df. Se o n for 3, por exemplo, raiz cúbica, já podemos ter um radicando negativo ou positivo. Quem diz 3 diz 5, 7, 9, etc. Portanto, são estas as propriedades operatórias dos limites que pretendem calcular o limite de uma função num ponto sem recorrer ao seu gráfico, ou seja, recorrendo apenas à expressão algébrica que define a função. Vamos ver um exemplo. Temos aqui 5 limites para exemplificar as propriedades operatórias e vamos ao primeiro. O limite consistente para 2 de 4x. Temos aqui o produto de uma função constante pela função identidade y igual a x. E vimos que o limite do produto é o produto dos limites. Por sua vez, o limite da função constante viu-se que era a própria constante. E fica, portanto, 4. O limite da função identidade fica igual a... O limite consistente para a de x tinha-se visto que era igual a a. Logo, o limite consistente para 2 de x fica simplesmente 2. E desta forma formal, chegamos à conclusão que o limite é 8. Observe-se, no entanto, que se substituíssemos o x por 2, ficaríamos com 4 vezes 2, que é igual a 8. Portanto, é esta a situação que iremos eventualmente fazer no futuro. Nesta fase inicial, estamos a aplicar as propriedades operatórias com todo o rigor. Segundo exemplo, tenho aqui a soma de duas funções, sendo que a primeira é o produto de x, é o produto de 2 por x ao quadrado. Podemos, portanto, de uma forma formal, separar isto em vários limites. Limite consistente para 1 de 2, vezes limite consistente para 1 de x ao quadrado, mas como o limite da potência é a potência do limite, vamos ter esta expressão aqui para calcular, e o limite da constante faz-se no fim. Ora, temos que o limite consistente para 1 de 2 fica simplesmente 2,
O limite consistente para 1 de x, como x é a identidade, fica o próprio 1 e depois eleva-se ao quadrado, o limite da potência é a potência do limite. E o limite consistente para 1 de 4 fica igual a 4. Temos agora então que 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 4 é igual a 6. Vamos agora à linha C, limite da divisão de duas expressões. Ora, o limite da divisão é igual à divisão dos limites. E agora pretendemos calcular cada um dos limites que temos no numerador e denominador. No caso do numerador, temos o limite da diferença de 2 com x, e o limite da diferença é a diferença de limites, portanto, o limite de uma função constante menos o limite de uma função identidade. No caso do denominador, ficaria o limite quando x tende para menos 2 de 5x, menos o limite quando x tende para menos 2 de 6. Optou-se por passar o 5 para trás do limite e, portanto, fica, em vez de limite consistente para menos 2 de 5x, fica 5 vezes o limite consistente para menos 2 da função identidade. O passo seguinte, nós sabemos que o limite da função identidade num ponto é precisamente esse ponto, pelo que fica, neste caso, 2, o limite da função constante é a própria constante, fica 2 menos menos 2, que dá 4. No caso do denominador, o limite consistente para menos 2 de x é menos 2, o limite consistente para menos 2 de 6 é 6, fica 5 vezes menos 2, que é menos 10 menos 6, dá menos 16, pelo que, depois de simplificar a expressão, somos conduzidos a menos 1 quarto, dividindo o numerador e o denominador por 4. E está então calculado este limite. Passemos agora para a linha D e, tentando fazer o limite da raiz como a raiz de um limite, vamos ter um problema porque vai ficar o limite consistente para 4 de 2 menos o limite consistente para 4 de x e fica, portanto, 2 menos 4 e 2 menos 4 é menos 2 e que não existe. Portanto, a raiz de menos 2 não pertence ao conjunto dos números reais e podemos concluir que não existe limite consistente para 4 da raiz de 2 menos x. No caso da linha E, nós temos o limite consistente para 2, é o que é pedido. Só que à esquerda de 2 nós temos uma expressão e à direita de 2 temos outra expressão. E já foi visto que o limite de uma função num ponto só existe quando os limites laterais existem e são iguais. Por isso vamos fazer os limites laterais. Temos que o limite da diferença é a diferença dos limites. No caso do limite quando x tende para 2 menos de x ao cubo, o limite da potência é a potência do limite. E agora podemos fazer o limite de 3 vezes o limite de x, cada um deles a tender para 2 menos. Ora, no caso do limite da função identidade, fica o próprio valor para o qual estamos a fazer o limite, ou seja, fica 2 ao cubo. O limite da constante é a própria constante e o limite da função identidade fica o valor para o qual estamos a fazer o limite. Contas feitas, 8 menos 6 dá 2. Conclusão, o limite à esquerda de 2 vai ser igual a 2. Vamos ao limite à direita. O limite da divisão é a divisão dos limites. Aplicamos as regras que já temos visto anteriormente. E, contas feitas, vai dar 2 ao quadrado, que é 4, menos 3, sobre 2 mais 4. 4 menos 3 dá 1, 2 mais 4 dá 6 e vamos ter então igual a 1 sexto. Conclusão. O limite à esquerda de 2 dá 2, o limite à direita de 2 dá 1 sexto e como os limites são diferentes, podemos concluir que não existe limite no ponto 2. O passo seguinte será praticar esta matéria resolvendo exercícios correspondentes a limites e continuidade, aula 2.